sou Marcelo Araújo, começamos agora mais uma edição de A Live, aqui sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje nós vamos receber aqui a jornalista Ana Pimenta, né, que comanda na Rádio Nacional da Amazônia o programa Mosaico, né, vai estar aqui para conversar com a gente sobre este programa. Ana acabou de chegar, vou adicioná-la ao... Alô? Oi, Ana, boa Aê! noite. Marcelo, que novela! Tô aqui. Vamos que vamos. Então, só para situar quem for assistir essa live depois, é porque nós tivemos hoje, são agora 9 horas e 25 minutos, normalmente esta live começa às 8 horas da noite, mas nós tivemos uma série de problemas, de intercorrências aí de caráter técnico, que fogem, né, ao nosso controle, mas vamos aqui tentar mais uma vez com a nossa convidada. A culpa é do Fábio Lino. A culpa é do Fábio Lino, porque ele falou que ia falar mal do Carnaval de Brasília. Olha o que aconteceu. Grande Fábio Lino, obrigado aí pela presença. Então, hoje temos aqui o prazer imenso de receber Ana Pimenta, que é jornalista, mestre em comunicação e cultura, né? E a Ana estará aqui hoje, como eu falei, ela é apresentadora do programa Mosaico, da Rádio Nacional da Amazônia, transmitido em ondas curtas e também pela web, não apenas para os 9 estados da Amazônia Legal, mas também para todo o Brasil e para o mundo, por que não? Certo? Então, Ana, muito obrigado pela visita, por estar aqui hoje, para falar sobre esse trabalho fantástico que você realiza, um pouco da sua história profissional também. Valeu pela presença. Marcelo, eu que te agradeço. Quero pedir desculpa aí. Eu tô achando que a conexão aqui em casa tá ruim. Mas já aviso ao pessoal que estiver entrando aí. Se cair de novo, se acontecer algum problema de novo, a gente marca outra hora. Não tem problema. Vai ser mais uma vez um prazer vou aceitar seu convite, porque essas coisas acontecem. Fábio Lino diz que quer direito de resposta. Tá bom, Fábio Lino, já eu vou te dar o direito de resposta. Já você vai falar. Vamos ver se a conexão vai em frente aí. Mas estou feliz demais de estar aqui. Vamos ver se a gente consegue agora manter a conexão, pelo menos mais um pouquinho. Beleza, então. Ana, eu queria começar então te perguntando quando que surgiu o seu interesse pela comunicação? Bom, vamos lá. Eu passei na UNB com 17 anos, eu fiz vestibular para comunicação, mas antes eu estava em dúvida se eu ia fazer arquitetura e cheguei até a me preparar, fiz alguns cursinhos de desenho técnico, sempre gostei muito de arquitetura, de arte, inclusive depois que eu me formei em jornalismo, eu fiz artes plásticas na UNB, e sempre gostei de rádio, de TV, fui muito influenciada, né, por essa geração, sou da geração MTV também, sempre ligada aí, né, na indústria da música. Então, acho que é por aí, né? Eu sempre gostei muito de rádio, porque eu gosto muito de música. E aí acabei fazendo um concurso em 2005 para a antiga Rádio Brás. E fui trabalhar com rádio na Rádio Brás, que hoje é a EBC, né? Empresa Brasil de Comunicação. E antes da Rádio Brás, da EBC, você trabalhou onde? Quais foram os seus empregos? Como é que foi a sua história na comunicação antes de chegar à EBC? Então, eu trabalhei em algumas assessorias aqui em Brasília, né, para o governo e algumas também particulares. Aqui em Brasília o mercado absorve muito jornalista, esse mercado das assessorias. E quando foi em 99, eu era assessora de comunicação da Secretaria de Turismo, eu não estava muito feliz com os rumos que a política estava tomando. Na época, até comentei isso aqui antes de cair, né, que eu era ghostwriter na Secretaria de Turismo, então participei de uma época muito legal, que foi a época da criação do Projeto Orla, e escrevi vários artigos, né, falando dessa novidade, mas aí o Roriz voltou e aí eu fiquei meio chateada com o rumo da política aqui. E eu falei, vou voltar a estudar, né? Eu fui fazer mestrado, fiz mestrado em comunicação, cultura contemporânea, e dei aula bastante tempo, mas em 2005, eu já era professora há bastante tempo, eu resolvi
fazer concurso, e aí foi quando eu entrei na Voz do Brasil, entrei na Rádio Brás. Uhum. Que disciplinas você lecionou enquanto você trabalhou como professora? Como eu já tinha feito faculdade de artes, né, eu não me formei em artes, mas como eu já tinha essa base também, o meu mestrado em comunicação e cultura contemporânea, então eu dava todas aquelas disciplinas do curso muito ligadas à cultura, é, as teóricas, teorias da comunicação, dei aula de semiótica também, que tinha no CEUB, cultura brasileira na Católica, estética e cultura de massa, que era a disciplina que eu mais gostava, né, de lecionar, orientação de Uhum. projeto, essas coisas. A gente faz de um tudo, né? Quando dá aula em faculdade, a gente acaba dando várias disciplinas, mas muito ligadas a essa área de comunicação e cultura, por causa do meu mestrado. Uhum. Bacana, só para situar para quem está fora de Brasília, para quem é de fora de Brasília, que ela só citou um projeto aí chamado Projeto Orla, que Brasília não tem praia, né? Não tem uma orla marítima, mas tem um lago, Lago Paranoá, então Brasília tem uma orla lacustre, né? E aí nos anos 90, acho que no governo do Cristóvão, resolveu-se criar um projeto chamado Orla, para se ocupar com bares, restaurantes, entretenimento em geral, às margens do Lago Paranoá, que é um lago artificial criado junto com a construção da cidade de Brasília, inaugurado em 1960. Então esse lago tem 60 e poucos anos, mais ou menos. Só para situar, porque às vezes as pessoas ouvem de fora, né? Projeto Orla, mas Brasília Isso. não é no centro do país e tal. Mas tem É, um lago aqui. Inclusive, acabou que hoje essa orla é bastante ocupada, né? Quem é turista e visitar Brasília vai é. perceber que tem muitos eventos, bares, etc. Mas voltando à nossa convidada. Então, 2005 você entrou na EBC, né? E por onde você passou na empresa Brasil de Comunicação, que antigamente se chamava Radiobras, né? Então, até antes, né, quando a gente estava falando, antes de cair a conexão, que eu falei sobre a Voz do Brasil, que eu comecei pela Voz do Brasil, quando eu fui chamada, o primeiro lugar que eu trabalhei foi na Voz do Brasil, eu fiquei lá 4 anos e pouco. E aí você me perguntou sobre a minha visão crítica da Voz, né? Eu acho que a Voz do Brasil, ela faz um serviço de prestação, sabe, de informação, as informações que a Voz do Brasil presta são muito importantes, por quê? Porque a Voz do Brasil que a EBC ela produz é a Voz do Brasil da parte do executivo. Então, todas as políticas públicas de atendimento à população, sabe? É uma forma de você estar promovendo cidadania também. Então, tem um lado muito importante. Se a gente pensar que o Brasil é hoje um país que não tem essa cobertura de tecnologia 100%, você vê, eu estou aqui na capital do país, estou tendo problema para conseguir falar com você pelo Instagram, o sinal de rádio e as que o governo federal faz para ele se considerar cidadão, para ele saber, olha, tem essa e essa e essa ação política pública que te atende, você pode ir lá acessar isso é seu direito. Então, tem um papel muito importante, né? E é engraçado, porque aqui, ó, a Maíra Heinen, que é minha amiga também, que já foi da Nacional da Amazônia, da Voz, a Maíra, ela tá ouvindo aqui o que eu estou falando, o pessoal confunde, liga lá e fala, porque discurso do deputado tal, o pessoal ainda confunde a parte da Voz do Brasil, que é do executivo, com a parte que é do legislativo e do judiciário, mas são coisas separadas. E tem também no finalzinho o minuto do TCU, que é um minutinho lá também com as ações do TCU, mas eu acho muito importante e é incrível o alcance que esse programa tem. Quando você trabalha na Voz do Brasil, você vai em qualquer lugar do país, por mais que não tenha mais a obrigatoriedade de ser transmitido em broadcast ao mesmo tempo para todo mundo, quando você vai e você fala, olha, hoje em dia não mais, já faz tempo que eu
sair da voz, né? Mas quando eu trabalhava é incrível. O alcance é fenomenal. Uhum. Só situando também, porque o que acontece? Eu não sei, desde quando existe Voz do Brasil, você sabe? Esse programa foi A criado quando? voz desde 1935, eu acho. Maíra está Nossa, aí, eu acho que ela sabe melhor essa informação. Tem quase quase 100 90 anos de anos. programa. É. 90 anos, né? Quase 90 anos. É, é porque antigamente a Voz do Brasil ela reproduzia apenas informações do executivo, mas de alguns anos para cá, não vou saber dizer desde quando, né? Ela também, conforme a Ana falou, transmite também, tem uma parte do noticiário que é do executivo, mas tem uma parte que é da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, não é isso? E uma parte pequenininha no final do TCU. Mas você disse que você fazia, a gente conversava e você falou que você fazia matérias de cultura, né? Tem uma história aí do. Mudaram também a música lá do Carlos Gomes, né? O Guarani, fizeram uma época com um arranjo Olodum, né? Tem uma história de viola de coxo. Como é que foram essas histórias aí? A gente passou por um período muito criativo, né? No governo do Lula, primeira etapa, quando muita coisa da imagem do governo foi reformulada e a voz tinha assim essa pecha de ser muito ligada ao período da ditadura, né? Muito formal. Então, o governo Lula quis dar uma nova cara para a voz. E eu fiz parte desse período. E a minha chefe, que também era muito criativa, eu falava para ela: poxa, a gente tem o Ministério da Cultura. Por que a gente não pode ter um quadro de cultura na Voz do Brasil? Então, toda sexta-feira, a gente colocava uma novidade no ar, e aí essa história da viola de coxo foi porque quando a viola de coxo foi declarada, né, recebeu o título de patrimônio pelo IFAM, Patrimônio Cultural, o fazer da viola de coxo, né, pantaneira, eu não pensei duas vezes, eu mandei uma mensagem para o Roberto Correia e falei: você quer tocar ao vivo na Voz do Brasil? E outras coisas malucas que eu fazia. Uma vez teve um edital da mandei uma mensagem para o Zé do Caixão e falei: você quer Desculpa, entrar? Ana, Ah, é só porque deu uma cortada. Você estava falando do aham. Roberto Correia, né? Importante Ah, violeiro tá. brasileiro. Aí, Então, mas um aí outro, depois do Correia, você estava se referindo é, agora a. um outro exemplo que eu ia dar de como você pode abordar de uma forma leve, não precisa ser pesado, né? Teve uma vez, teve um edital da Petrobras e eles estavam liberando dinheiro para cineastas fazerem filmes pequenos e tal. E aí tinha lá uma categoria que os cineastas tinham que se encaixar. E aí eu não pensei duas vezes. Eu mandei uma mensagem para o Zé do Caixão, que ele já tinha ganhado dinheiro nesse edital, e aí falei: você quer entrar ao vivo na Voz do Brasil? E aí eu coloquei o Zé do Caixão ao vivo na Voz do Brasil. E aí foi um alvoroço, porque ele é muito doido, né? Ele era muito louco, falou um monte de coisa louca lá. Mas eu me orgulho, né? Eu sou feliz, como eu estava te falando, de ter participado de um momento de muita criatividade e de invenção. Depois, a Voz, ela retrocedeu bastante no governo Bolsonaro, né? Inclusive, toda a identidade sonora voltou a ser como antigamente. E agora eu espero que nessa retomada aí, né, nessa mudança com a volta do governo do Lula, a gente tenha uma renovação também, né? Mas Uhum, sempre o que eu defendo de utilidade, né, de serviço, é que é importante que ela exista, porque ela chega em uhum, lugares inimagináveis e essa informação que a gente leva é uma informação de uhum, cidadania, assim, de uhum, formação, de políticas públicas, tudo isso é importante para o cidadão. uhum. É interessante porque a Voz do Brasil, né, ela tem críticas, né, que vêm muito da grande imprensa, da imprensa corporativa, no sentido dessa questão, embora não seja mais obrigatório todo mundo transmitir no mesmo horário, mas ainda é obrigado a transmitir, né? Então, as emissoras, quer dizer, uma hora de rádio ali, né? Enfim, uma hora para elas, então, assim, elas Valiosa. criticam bastante essa obrigatoriedade, né? Mas você nos trouxe aí um ponto de vista que não é o ponto de vista habitual, né?
em Brasília, 7 horas, né? Assim que começa, É, né? é porque, olha, se você pensar que a Voz do Brasil foi criada na década de 30, há 100 anos atrás, quase 100 anos atrás, 7 da noite, estava todo mundo em casa, sentado, tomando sopa na mesa. Então, esse era o horário mais caro do rádio brasileiro, quando você transmitia em broadcast e você conseguia alcançar, abarcar todo mundo ao mesmo tempo. Hoje em dia você não Uhum, tem mais só broadcast, você tem rádio on demand. Então, pela lei nova, você pode transmitir a voz entre 7 e 10 da noite. Isso aí uhum, você tem que transmitir, mas você pode transmitir nesse horário, para que aquelas notícias uhum, elas continuem válidas para aquele dia. uhum, Mas uhum. é isso. E aí você deu, assim, né, o governo federal e aí o legislativo aprovaram essa flexibilização da voz para dar uma certa liberdade também para as rádios de melhorarem a faixa comercial, porque hoje, 7 da noite, você não está mais em casa, você está no ônibus voltando para casa. Quem ainda escuta a rádio está no táxi ou está indo no trabalho. E aí, quem ainda escuta a rádio pode escutar outras coisas e a voz entra no ar num outro horário. Mas é por causa disso. Quando ela foi criada às 7 da noite, estava todo mundo em casa, né? Jantando, era o horário nobre, era como o horário de uma novela, né? Uhum. No sentido de que tudo era broadcast. Hoje em dia o rádio mudou. Então a gente tem que ir mudando junto com esse novo tipo de comportamento do ouvinte, né? A Mônica está Aham. falando boa noite. Sua amiga, Mônica Marcelo. Halley, a Mônica Halley já foi entrevistada nessa live aqui. Ela tem um blog, né? Tem um perfil dedicado à música no Instagram, Ó, entrevistas, a postagem sobre shows. Fantástica. A Mônica, que mora em Ponte Nova, Minas Gerais, uma querida amiga, querida figura aí do Instagram também, com seu blog que já tem mais de 15 anos. Parabéns, Mônica, bem-vinda. Boa noite. E é isso que eu ia te falar, né? 90 anos, 7 horas da noite, as pessoas estavam em casa tomando sopa. Hoje, 7 horas da noite, você está parado aí no engarrafamento em qualquer grande cidade, xingando aí, nervoso, né? Pô, eu tudo quero ir para mudou, casa, caramba. tudo mudou, né? Engarrafamento para quem mora em cidade grande, né? No Brasil é uma realidade penosa, né? E para quem É. mora longe do trabalho, então nem se fala. Mas eu entendi essa questão do você, pelo que você nos explicou, a Voz do Brasil tem esse sentido, né? Pelo menos a parte do executivo para a qual você trabalhou, que é a de mostrar para a população, principalmente a população excluída, né? Mais que está naqueles rincões, aqueles lugares onde não tem acesso, inclusive a tecnologias digitais, né? A gente vai falar melhor disso já já, de programas sociais, né? Do governo, eu entendi. É, uhum. E É uma você obrigação, só para dá. terminar esse Tá, pode tópico, falar. é uma obrigação constitucional do Estado comunicar as políticas públicas. Então, você tem aí, no caso, a TV Brasil e pela rádio, a Voz do Brasil e os outros noticiários, né, e tudo mais, mas acaba sendo uma obrigação constitucional, direito à informação, né? Então, Uhum, nesse sentido, que ainda tem essa entendi. importância. E da Voz do Brasil, você foi para onde? Na EBC. Bom, como eu sou uma menina muito rebelde, quando eu saí da Voz do Brasil, eu passei um tempo no Clipping. Eu fiquei no limbo lá da empresa, porque eu tive aí uns desentendimentos na época, e aí eu fui passar um verão lá no Clipping. Para quem não conhece, o Clipping é um lugar na empresa onde você faz sinopse, enfim, né? Sínteses noticiosas e tudo mais. Fiquei um tempo lá até arrumar outro lugar para ir. Como eu sou da rádio, eu fui para a Rádio Agência Nacional, na época com a Juliana César Nunes, que é uma super jornalista, né? E já foi do sindicato também há muito tempo, foi minha chefe. Depois eu virei chefe, e a Rádio Agência Nacional também está aí até hoje. Eu também fiquei quase 5 anos na Rádio Agência. E a Rádio Agência Nacional é a agência de rádio da EBC. Então, material radiofônico de graça para qualquer pessoa, se você quiser usar isso, você tem uma rádio, uma web rádio, você tem uma rádio universitária, qualquer utilização, desde que citada a fonte, a gente produz informação de qualidade, de graça, para qualquer pessoa do país e do mundo. Então, também é um braço muito importante da EBC, aí já dentro do núcleo de comunicação pública.
da EBC. Uhum. Só complementando o clipe, né? Como diz um amigo nosso aí, o Carlos Pinduca, que já foi 2 vezes entrevistado aqui, música, né? É para quem é de jornalismo, quem nunca, né, trabalhou com um clipe, né? Que é justamente você Pois é. pega. O clipe é um serviço muito importante, né? Que assessorias de imprensa, por exemplo, agências de notícia fazem, mas assessorias de imprensa fazem, né? Para um determinado cliente, por exemplo, eu trabalhava com a Caixa Econômica uma época fazendo assessoria de imprensa. Então, você pegava as notícias da imprensa que saíam sobre aquele cliente e mandava para ele, né? Ou notícias de interesse que o cliente pedia. Antigamente o clipe era impresso, mas aquelas Xerox, né? Cópias de jornal, hoje é tudo digital, né? Hoje já há alguns anos, né? Você clipa É um tudo, serviço só manda os links. necessário, tem que ter. Mas é porque lá na empresa, a gente sabe, quando você vai para o clipping é castigo mesmo, né? E como eu sou rebelde, aí eu tive que, né, passar por essa transição aí, até voltar. Mas nada que me abale, porque não foi só comigo que aconteceu, isso acontece com vários lá na empresa, e é o que eu brinco, não é playground, é trabalho, né? Então, eu acho que o problema todo aí é que a gente curte o que a gente faz, a gente se diverte, e às vezes a gente esquece que tem aborrecimento sim, que a gente passa raiva sim, raiva, independente do governo, eu sou funcionária pública, né? Então, tem essas vicissitudes do meu trabalho. E aí a gente acaba compensando de outras formas, mas trabalho é trabalho, né? Que a gente estava conversando sobre isso outro dia desse, né? As questões do poder, né? Cargos, enfim. Enfim, né, Marcelo? Coisas aí de Brasília. Mas estamos aí. Tô na área, se derrubar é pênalti. Vamos que É, vamos. qualquer trabalho, né, qualquer atividade humana tem algum tipo de aborrecimento, né? Ou mais, em níveis maiores ou menores, mas faz parte, né? Nem tudo É são verdade. flores, mas em geral a gente leva de boa. Mas, Ana, isso é até um serviço legal que a EBC também faz, né? Porque você citou essa questão do rádio, mas a Agência Brasil também coloca lá fotos, né, para download que você pode baixar, desde que citando a fonte, claro, né, de onde você pegou aquela foto, aquele texto. Isso é um serviço muito legal. Aí você foi para a agência, você trabalhou com a FM também, né? Aí eu fiquei bastante tempo na Rádio Agência, na Rede Nacional de Rádio, né? Mais na parte de agência de rádio, mas produzia muito conteúdo também, fazia spots, programetes, sempre produzindo, editando, fazendo coisas para a rádio, né? Só que eu não estava no ar, eu não estava no ar. Eu ficava mais nos bastidores. Aí, quando chegou mais ou menos ali na metade do governo Bolsonaro, eu estava pirando já, eu não estava aguentando mais. Aí eu fui lá e bati na porta, né, da rádio e falei, olha, eu quero dar um rumo para minha carreira aqui dentro da empresa, porque não está dando, eu não estou bem mesmo, sabe? Eu ficava muito doente, vivia adoecendo, porque foi muito pesado esse final, já estava difícil. Trabalhar com o governo é difícil, né? Porque a pressão é grande. E eu estava geralmente ligada ao núcleo. Eu fui da Rádio Agência, depois eu voltei para o Palácio do Planalto. Não trabalhava lá no Planalto, mas trabalhava na EBC com a comunicação de rádio do Palácio do Planalto. E a pressão é grande, né? Fazia spots para os ministérios e tal, para a SECOM, e aí quando chegou no final eu falei, ó, não dou conta mais. Eu preciso ir para a rádio, porque a minha vida é música, eu preciso trabalhar com cultura. É meu background, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas aí você vai fazendo o trabalho, você vai fazendo bem feito, como eu sou muito boa em rádio, modéstia à parte, edito, sonorizo, faço tudo. Falei, não, eu preciso ir para a cultura, porque o meu berço é música. E aí, assim, eu fui. E aí eu fui para a rádio. E aí comecei num programa que chama É Tudo Brasil, que ainda está no ar. É um programa que passa todo dia à tarde na Nacional FM, que vai em rede para o Brasil, para todas as emissoras da rádio. E eu apresentava esse programa, só que aí depois eu recebi um convite para ir para a Nacional da Amazônia. Aí, finalmente, eu cheguei na Nacional da Amazônia. Você está quanto tempo na Rádio Nacional da Amazônia? Cheguei no começo desse ano. Cheguei Então você em está lá há janeiro, pouco tempo. fevereiro. Cinco Fevereiro. meses, mais ou menos. Aham. Isso. Que legal. Bacana. Bacana, Ana. E na Rádio Nacional da Amazônia, você já chegou para fazer esse programa, não é isso, Mosaico?
Já. O programa Mosaico é o programa de arte e cultura da Nacional da Amazônia, ele já existia, já tem quase 10 anos, e já teve vários apresentadores. E aí, por causa do meu perfil, eles me chamaram para apresentar esse programa. E desde que eu assumi esse posto, né, muito assim honrada em fazer o que eu faço, eu fui tentando entender quem era a minha audiência e como é que eu podia fazer o meu trabalho. Porque lá, Marcelo, é muito interessante. Os ouvintes, eles são os donos da rádio. Então, não adianta a gente ficar teorizando demais, abstraindo demais de um jeito, sabe? A comunicação não funciona. A gente precisa saber o que ele quer, esse ouvinte quer. E às vezes ele quer passar um recado. Olha, fulano, corre aqui, vem aqui no garimpo tal, que fulano diz que tem um emprego para você. Vem hoje, porque se você for amanhã, não tem mais um emprego para você. Eu vou deixar de dar esse recado? Mesmo se eu tiver uma entrevista programada que eu fiz com um rockstar, com uma estrela da MPB, não. Se estiver lá um dia com um monte de recado, eu vou passar o recado. A rádio é dos ouvintes. A Rádio Nacional da Amazônia foi criada com essa função de ser um veículo de comunicação que realmente funciona. Você pode estar em qualquer lugar, no meio do mato, você vai conseguir se comunicar por ondas curtas. É incrível o alcance da rádio. A gente tem relatos, né, de âncoras nossas lá. Queria mandar até um beijo para Juliana Maia, para Edileia, o pessoal que já está lá há mais tempo, minhas divas da Amazônia, que eu sou muito fã do pessoal que trabalha lá. É uma rádio feita por mulheres, assim, basicamente por mulheres. E isso é um astral maravilhoso, assim, eu me sinto muito acolhida. E aí, a Juliana Maia, por exemplo, estava dizendo outro dia desse que um ouvinte mandou um recado para ela dizendo: olha, eu venho aqui trabalhar na mata, eu amarro o meu rádio de pilha na árvore e eu fico escutando o barulho da onça lá longe, o urro da onça. Que legal. Você escuta? Eu? Não, a ouvinte. A A ouvinte ouvinte falando escuta, isso. olha. A ouvinte. Isso, em qual Aí uma outra estado? diz, Você lembra o estado dela? acho que no Pará. Pará, que A gente legal. tem uma audiência muito boa no Pará, em todos os estados da Amazônia é legal, né? Mas no Pará a audiência é muito grande. Amazonas também, mas todos os estados. Outro dia desse eu recebi recado de uma ouvinte que mora na Guiana Francesa, gente da Bolívia. Então, assim, o alcance em ondas curtas é muito grande. É uma rádio de integração nacional. Foi criada em 77 com essa função. Então, a gente transmite por satélite, ondas curtas, AM, aplicativo e pela internet. Hoje já tem gente mais moderna que escuta pelo aplicativo. Então, tem um moço que chama Del, ele é caminhoneiro. Aí, acho que anteontem foi o dia do caminhoneiro em São Paulo. Aí ele mandou uma mensagem e falou: ó, tô aqui na rodovia te escutando pelo aplicativo. E aí pediu uma música. Eu acho isso fantástico. E aí eu faço da maneira como eu posso fazer. Em doses, às vezes, homeopáticas, a gente vai plantando uma semente. A semente da novidade, a semente da diversidade, né? Colocando coisas novas para o que é mais tradicional no universo deles, né? Uhum. E tem muita gente ainda que escuta pelo rádio mesmo? Tem, demais, demais. A gente sempre. Você, hoje aqui não tá. E aí tem uma história das nuvens, né? Que também interferem, às vezes, no sinal. Eu falo: olha, hoje o céu aqui tá nublado, não estou conseguindo pegar muito bem. E aí, qual que é a frequência? Aí a coisa muda, a gente tem que estar sempre se comunicando com eles, né? Para informando isso, porque muda também. Tem dia que está numa frequência, tem dia que está na outra, ondas curtas tem isso, né? E aí eles perguntam. Mas é fantástico. Eu acho, sim, não tem a história do admirável mundo novo, né? Para mim é um admirável mundo novo, que eu estou desbravando agora. Porque eu trabalhava na FM e também a vida toda aqui, essa menina, Patricinha, da Capital Federal, e agora eu estou tendo que dançar conforme a música, né? O Brasil é gigante. E aí, o que eles têm de cultura também para trazer para a gente, como é que eles gostam de participar. Então, eu estou sempre escutando, sempre que eu posso, eu deixo eles sugerirem pautas. E aí, mas é isso, eu tento misturar, né? Então, vou te dar um exemplo. Outro dia desse foi Dia dos Namorados.
E Uhum. aí, tem um quadro no meu programa que chama Causos da Nossa Terra, em que eu trago lendas da Amazônia, curiosidades e tal. E aí tem uma lenda, que é a lenda do tambatajá, que é uma planta que nasceu de um amor entre dois índios, né, indígenas, macuxis. E também tem uma música no stand-by. Pronto, aqui. Tem uma música, está me ouvindo? Tô Tá ouvindo, me ouvindo? tô Tá. ouvindo. Tem uma música lindíssima do maestro Valdemar Henrique, que é um maestro paraense que construiu assim uma obra muito linda de lendas da Amazônia, né? O Pará tem uma tradição de música erudita muito forte, viveu a Belle Époque, você tem o Teatro da Paz, e aí eu juntei as duas coisas. Eu fiz a encenação para a rádio da lenda do Tambatajá, e depois eu dei uma aula sobre a obra do Valdemar. E aí falei da música, que era do ciclo das lendas amazônicas, e toquei a música, que inclusive é o nome do primeiro álbum da Fafá de Belém, Tambatajá, que é um álbum lindíssimo, que ela já chegou assim arrebentando, e ela canta essa música, que é uma música da década de 30, que chama Tambatajá. Então eu vou fazendo assim, eu vou dosando, né? Tem dia que eu tô mais assim, eu falei, eu vou só atender pedido, aí toco lá a moda de viola, toco as músicas que eles pedem, mas a função da rádio é essa, a gente precisa falar sobre a cultura do Norte, e o Norte tem muita coisa, né? Naturalmente, Pará e Amazônia são assim, os Amazonas são as maiores usinas, né? De pautas e tudo mais, mas eu estou sempre cavando. Então, vou dar outro exemplo. Tem um cara incrível que vocês precisam conhecer, que se chama Eliakim Rufino. O Eliakim Rufino é um poeta de Roraima, que junto com Delber Uchoa e Zeca Preto, criaram um movimento nos anos 80 chamado Roraimeira, antes do Mangue Beat, sabe? Anos Roraima. 80. Esses caras ajudaram a construir identidade no estado que fica lá na ponta. Roraima é longe de tudo, né? Fica na ponta do país. E esses caras são incríveis. E aí o Eliakim é meu colunista no programa. Inclusive amanhã ele vai entrar falando da participação dele no Rock in Rio, que ele teve uns poemas lá que foram recitados no palco no Rock in Rio, lá por uns artistas do Norte. Então a gente tem que estar sempre mostrando essas coisas, né? Uhum. Contextualizando para ficar numa linguagem legal de rádio, mas a gente tem esse dever, é um espaço público, então a gente precisa, né? Mostrar coisa legal, trazer coisa nova, e essa diversidade da cultura do Norte. Uhum. Muito bacana, muito bacana. O Neuber Uchoa já foi entrevistado aqui nessa série de lives, né? Grande cantor, compositor, músico, né? De Roraima, de Boa Vista, né? E quando ele esteve aqui, ele falou justamente dessas parcerias e desse movimento da Roraimeira, que agora você traz pra gente, resgata pra gente. A Mônica Halley, nossa querida amiga de Minas Gerais, está perguntando quais artistas lá eles gostam de ouvir no seu programa. Aí você pode falar os artistas em geral, mas também destacar artistas da região norte, como você falou do Neuber agora, do Eliakim, não é isso? Isso. Então, o que acontece? A gente tem aí uma memória afetiva muito forte dos ouvintes da Rádio Nacional. Eles gostam muito de pedir as músicas antigas que tocavam na rádio, sempre tocaram, né? Então, vou te dar um exemplo. Márcia Ferreira, Sim, Lambada, Chorando Se fez aquela Foi. versão, fazia uma versão da música do Kaoma, né? Não tem, tinha uma versão. Isso. Aí gostam de pedir Amado Batista, e gostam de pedir. Mas aí, vez por outra, eu digo o seguinte, pessoal, vocês já ouviram falar numa coisa chamada jabá? Jabá é um dinheiro que as grandes gravadoras pagam para tocar certas músicas nas rádios comerciais. Aqui, ninguém paga jabá para tocar, não. Então, às vezes, você liga numa outra rádio e aí toca 20 vezes a mesma música. Por que que não acontece isso aqui? Então, por que que aqui a gente toca a música de um artista menor e de um grande artista? Que aqui é uma rádio pública, que não tem jabá. E aí eu vou fazendo a minha catequese. Então, para não perder a conexão com os ouvintes, eu toco lá
a música sertaneja, eu toco a música antiga, mas eu vou trazendo coisas novas também. Então, por exemplo, hoje mesmo eu soltei a entrevista lá do Lucas Santana, que é um super artista baiano. A gente, né, assim, eu sempre coloco pautas do Nordeste e do Norte. O Lucas é baiano, inclusive assim, é muito amigo da galera do Baiana System, e aí eu fiz um especial sobre o 2 de julho, na Bahia, né? Domingo, foi comemorado os 200 anos da independência lá na Bahia, e aí eu aproveitei e soltei essa entrevista com o Lucas Santana, que ele lançou um álbum belíssimo que chama O Paraíso, todo costurado nessa ideia de que o paraíso é aqui na Terra, a gente precisa olhar com carinho para a Terra, e aí e fiz a minha parte. Então, é isso. A gente vai misturando. O Amado Batista com o Lucas Santana, uma Márcia Ferreira com um Baiana System e com a galera da nova geração do Pará, né? Tem muita coisa também acontecendo, não só no Pará, mas no Amazonas também, em todos os estados. Então, a gente vai trazendo novidade também. Deixa eu só te perguntar uma coisa, rapidamente. É porque apareceu aqui que você ativou um vídeo. Que vídeo é esse? Você sabe o que é isso ou não, né? Não. Ai, meu Deus do céu. Não. Apareceu alguma coisa, Ana Pimenta ativou um vídeo. Bom, enfim. Então, é porque deve ser algum recurso novo aí que eu não estou por dentro. Beleza. Não, meu celular tá péssimo, Marcelo. Eu peço desculpa a todo mundo assim que entrou de novo. Tá tranquilo. Dessa vez tá tranquilo. Pode deixar. Que legal. Então você procura ter essa diversidade, né? E assim, artistas da região norte, você tem algum que você lembra assim recentemente? Alguns artistas que você tocou, que você destacaria pra gente, de alguns gêneros? Então, teve 2 programas que eu fiz que fizeram muito sucesso, que tiveram bastante audiência e muito retorno dos ouvintes. Um foi do Dia do Reggae, dia 11 de maio, que eu fiquei impressionada como o pessoal gosta de reggae. Eu já sabia disso, né? Porque a nossa audiência no Maranhão é muito grande e no Pará também tem uma cultura muito forte de reggae, no norte em geral. Mas aí eu falei, vou fazer um programa de reggae, trazendo os artistas da região. E aí eu chamei o nosso colaborador do Pará, o repórter de lá, falando das novidades do reggae no Pará, chamei o pessoal do Maranhão, eu chamei o pessoal do Amazonas e fui chamando. E esse programa foi um sucesso, um sucesso. E aí eu fiz uma entrevista especial com o Fauzi da tribo de Já, que eles acabaram de lançar um documentário incrível falando das belezas do Maranhão, nos Lençóis e Barreirinhas, toda aquela região ali, porque eles conseguiram uma grana de um edital público e aí eles juntaram as duas coisas. Eles fizeram um road movie e dividiram numa websérie, fizeram 3 episódios e foi uma entrevista muito legal. E aí, para o programa não ficar tão pesado, eu boto um pedaço da entrevista e aí o restante do conteúdo eu jogo lá no meu site, né? Já vou aproveitar e vou fazer aqui o merchan, hein? É radios.ebc.com.br/mosaico. Então, eu coloco, porque o programa é curtinho, né? Meu programa só tem meia hora, é diário, mas tem meia hora só. E aí eu coloco um trechinho no programa, aí coloquei lá no Dia do Reggae a entrevista com o Fauzi, e coloquei também a entrevista com o Ademir, que é o presidente do Museu do Reggae, que é um cara incrível, Museu sabe? do Reggae, olha só. Faz um trabalho assim, sensacional, cultural. É o museu mais visitado do estado do Maranhão. Então é isso, é uma cultura muito viva e que eles amaram e pediram e repetiram e pediram música. Então você vê como que é um gênero que eles amam reggae, né, os ouvintes. E você vê, eu tenho ouvinte de toda idade, o pessoal curte, não é só assim, é para uma faixa jovem, não, a Rádio Nacional tem ouvinte de todas as idades. E um outro programa recente que eu fiz que foi muito legal foi com o Pinduca, o rei do carimbó. Pinduca. Então eu acho importante a gente reforçar isso também, dentro desse ambiente da memória afetiva, quem são os caras que chegaram onde tudo era mato, sabe? Então, você fala de um cara como Pinduca, você fala de um cara como Carlos Santos, que teve a primeira gravadora do Pará, que mandou lá, sabe, para o Sudeste
um monte de nome, assim, que divulgou. Esses caras, eles criaram uma nova imagem do Pará, sabe? Cultural, divulgaram para o Sudeste. Então, a gente precisa reverenciar essas pessoas. Outra artista, a Mônica estava perguntando, né? Do Pará, que eu adoro, a Lia Sofia. Foi a primeira entrevista que eu fiz quando eu fui para a FM, há 2 anos atrás, e agora entrevistei ela de novo, porque ela vai participar junto com o Felipe Cordeiro da ópera da Serra da Capivara, agora em julho. Um evento muito bacana, que tem todo mês de julho lá. E a Lia Sofia é sensacional. Ela é considerada a rainha do carimbó. E eu sou muito fã. Então, eu entrevistei ela para divulgar o evento. E eu acho que a gente precisa reverenciar essas pessoas, né? Porque eles chegaram há muito tempo. E o Pinduca, para mim, é o maior exemplo dessa modernidade. Como é que o cara, lá nos anos 70, pega um ritmo tradicional da cultura, né, do norte e bota guitarra, e bota saxofone, e recebeu um monte de crítica da galera das antigas, dizendo que estava corrompendo a cultura tradicional. E ele não estava nem aí. Ele falou, eu quero mesmo fazer um negócio moderno. Aí você entrevista um cara, por exemplo, no Marajó, como o mestre Damasceno, que criou o Búfalo Boi. Ele inventou uma nova tradição. 40 anos. Ele falou, não. Aqui, ó o cachorro latindo aqui. No Marajó. Ô, Mitos, meu cachorro. No Marajó você não tem boi, você tem búfalo. Aí ele falou, poxa, eu quero brincar o boi, mas eu não... Aqui não tem boi, eu tenho que fazer um negócio com a cara da Ilha do Marajó. E aí ele inventou o búfalo boi, e aí também o búfalo bumbá, e tem também o búfalo baby, que aí nessa história já reinventou a própria tradição, já nasceram os filhos do búfalo. Quer dizer, quando a gente tem às vezes uma visão muito xiita e muito fechada do que é tradição, isso pode ser altamente perigoso e fascista. Porque a gente acha que tudo tem que estar muito congelado e essa coisa de preservar a tradição, sendo que a galera que está lá vivendo a tradição está reinventando o negócio, está refazendo. E no Bumba Meu Boi de São Luís, a galera bota luz de LED na cabeça e sai piscando na rua. Sabe essas coisas? Que a gente precisa ouvir deles, que a coisa tá viva, né? A cultura é viva. Não pode encaixotar nada. Legal, interessante, né? Interessante. A cultura está sempre em movimento, né? Evoluindo e, como você falou, bebe na tradição, mas reinventa. É o Pinduca, né? Um grande artista, né? De carimbó, né? Como você falou, pegou o carimbó e deu essa modernizada, né? Botou guitarra, né? Algo paralelo, mais ou menos semelhante com que alguns anos antes, né? Também Dodô e Osmar fizeram lá na Bahia, né? Com frevo, né? Botando guitarra elétrica, os tropicalistas na década de 60, isso às vezes é criticado justamente porque algumas pessoas têm essa visão, né? Ai, tá corrompendo, não pode tocar isso assim, assado, mas você toca do jeito que você quiser, né? Muito bacana. Tem o Verequete, né? Não sei se você já tocou no seu programa, né? Grande artista, esse mais roots, né? Mas também muito bom, já falecido. Mas é legal que você falou essa coisa do reggae no Pará e no Maranhão, porque eles têm essa conexão ali, talvez por estar no norte do país com o Caribe, né? Sim, inclusive eu fiz aí um confronto no dia do reggae, botei o cara do Pará para falar e botei o do Maranhão para falar. E aí, o reggae entrou no Brasil, no Pará ou no Maranhão, né? E aí o Fabrício Rocha, que é um super repórter radialista da Rádio Cultura de lá, que é nosso colaborador, a Rádio Cultura é uma rádio parceira da Nacional da Amazônia, e aí ele conta que realmente entrou pelo Pará, né? E tem toda uma corrente de estudiosos, de pessoas que conversaram com esses primeiros caras, que tinham os primeiros discos, que vinham, né, lá dos países, lá da América Central, os caras, inclusive o Carlos Santos conta numa entrevista, num documentário que tem sobre a história da lambada, que eles viajavam para comprar disco, aí tinham também os discos que chegavam no porto, e aí são várias histórias, né? Mas parece que chegou pelo Pará mesmo, mas se eu falar isso, o pessoal de São Luís vai me matar. Mas essa é a teoria que o pessoal defende lá, né? Mas, enfim, o São Luís é a Jamaica brasileira.
E contra isso a gente não pode lutar, né? É sensacional, assim, o que aconteceu no Maranhão. Essas coisas me fazem ter muito orgulho de ser brasileira, né? Nossa cultura é incrível. Uhum. Verdade. Que eu tava brincando assim, é trabalho, a gente passa raiva, mas a gente passa mais alegria do que raiva. Por isso que, Não. por isso que a gente vai em frente. É, e com certeza, né? Região Norte tem muita diversidade, né? De gêneros, de ritmos, né? Carimbó, né? Você citou lambada, né? Tem os bois lá de Parintins, né? Espetáculo fantástico, assim, parece um pouco o Carnaval do Rio. Quem nunca foi, eu recomendo que vá lá e assista, porque é chocante. Ver naquele estádio lá, aqueles desfiles, é uma coisa hollywoodiana. Você Mas que foi, bacana, Ana. Marcelo? Você já Fui em foi? 2000, assisti 2 dias lá em 2000. Fui cobrir, fui a trabalho pelo Jornal de Brasília. Bacana. Parintins, no meio da selva lá, você pousa lá o avião e aí, mas bem interessante que ali naquela região eles conseguem fazer aquele espetáculo, né, carnavalesco, né, enfim. Claro que É surreal. Os caras exportam tecnologia. Hoje Você já foi Parintins lá? tem. Não, eu nunca fui, mas assim, né? Eu sempre acompanho. Inclusive o Caprichoso foi campeão. Saiu o resultado hoje à tarde, Boi Azul foi campeão. Uhum. É, os caras exportam tecnologia, né? Então eles têm um know-how hoje de produção de alegorias, né? E dessa cultura do carnaval que tem gente que sai de Parintins para trabalhar no Rio de Janeiro. É Isso não é verdade, isso naquela brincadeira, época, né? quando eu fui, já tinha isso. Já estava estourado, assim. E atrai gente também do mundo inteiro, assim, para ver, né? Muito bacana. A criatividade, assim, que o povo da Amazônia tem, né? O talento, a garra, né? Muito Saiu bacana. uma, E, saiu uma uhum. estimativa da empresa amazonense de turismo que o Festival de Parintins esse ano, a previsão era de que ia movimentar 120 milhões de reais na economia do estado. Que Então, bacana. é a economia da cultura, né? E isso é uma catequese que eu faço no programa. Sempre, sempre. Gente, olha, o artista é um trabalhador, o artista movimenta a economia, porque tem uma parte dos ouvintes, né, são muito tradicionais, ainda tem visões, assim, muito preconceituosas, às vezes. E a gente precisa ir quebrando isso, e falando, e catequizando, né, para abrir a cabeça das pessoas. Uhum. A Mônica falando aí que eu tirei onda. Ah, Não, você tirou vai mesmo. lá. Você vai lá, Mônica. Vai lá. Com certeza você irá lá um dia conhecer. É bacana. Mas, Ana, que legal. Enfim, e você, 5 vezes então, por semana, você tem essa conexão com as pessoas lá da Amazônia. É bacana. Como é que você vê essa importância da comunicação pública, né? Você falava da Voz do Brasil, mas da comunicação pública como um todo, né? Essa coisa, você está numa rádio, né, que tem essa preocupação, né, de levar informação, conhecimento, de divulgar a cultura de uma região que muitas vezes as rádios comerciais não têm, né? Então, uma rádio comercial que está em qualquer lugar do Brasil, né? Ela vai tocar aquela, como você falou, aquela música do Jabá. Então, às vezes você está no Rio de Janeiro, ou você está em Parintins, ou você está em São Paulo, ou Brasília, ou onde quer que você esteja, e você liga o rádio, você tem a impressão de que você está ouvindo mais, claro, com uma outra diferença regional, né? Mas que você É está tudo ouvindo mais ou menos. pasteurizado. E você tem uma rádio sua que dá espaço, né? O que muitas vezes não acontece nessas rádios comerciais, né? De dar espaço para a cultura local, né? Por exemplo, uma rádio de Minas que toca a música de Minas Gerais, que é tão rica, que é fantástica, né? Enfim, a comunicação pública permite isso, né? Justamente por não ter essa ótica comercial, essa coisa do ganho, do lucro, do dinheiro, de não ficar reproduzindo só, como você disse, essa coisa pasteurizada que toca, enfim, nas grandes rádios. Eu vou te dar um exemplo. Agora, nessa época de junho, em que você tem a tradição da festa junina, que é ligada à tradição do Bumbo Meu Boi, é, no Maranhão existe uma lenda muito forte, né, que a gente chama do mito do sebastianismo, que Dom Sebastião teria desaparecido, né, a caminho do Marrocos, numa batalha, e ele teria sobrevivido
ao naufrágio, e aí reza a lenda que ele se encantou no boi e ele vive nas dunas de Lençóis. Então, existem, inclusive, documentários. Pessoal que estiver escutando aí, tiver interesse, digita aí documentário Lençóis, Dom Sebastião. E até em terreiros de Umbanda, de Candomblé lá e de Jurema, tudo misturado, né? As tradições lá no Maranhão, tem pessoas que encarnam o espírito, incorporam de Dom Sebastião. E que rádio que você vai falar sobre isso, Marcelo? E aí, o que eu fiz? Eu chamei o Eliakim Rufino para recitar um poema do Ferreira Goulart, falando sobre isso, sobre Dom Sebastião. E aí eu contei toda a história. E aí toquei também uma música do Papete. O Papete foi um super músico maranhense que ele se nivela, assim, ele é do nível do Naná Vasconcelos, ele foi um grande percussionista. Ele foi um dos maiores artistas que o Maranhão já teve. E aí eu falei das tradições e falei dele, aí toquei música. E o boi no Pará, como é? Como é a tradição do boi no Pará? E como é a tradição do boi? E nisso a gente vai costurando com a música, trazendo o que é mais contemporâneo. Por exemplo, no Pará você tem o Arraial do Pavulagem, que tem músicas mais novas. E aí você vai trazendo a tradição misturado com o que é mais contemporâneo. Eu acho que só a rádio pública faz isso. Você não vai ver isso em emissora comercial. Você pode até ver, mas aí você vai atrás, você vai ver que tem uns interesses aí por trás, né? Às vezes interesses comerciais, né? Econômicos, políticos, mas a gente ainda tem muita autonomia para falar de certas coisas que a gente acredita que são importantes, né? Então, eu penso muito nessa missão da rádio pública, que é falar dessa cultura que, no final das contas, qual o sentido maior, né? Trazer felicidade. Você se sente feliz quando você se sente parte de alguma coisa, de um grupo, de um todo. Então, você é feliz quando você percebe que você é parte daquilo. Isso é um sentido de felicidade, né? Então, a rádio, através disso, ela conecta você com a sua realidade local, e aí você entende que a sua realidade local está dentro também de um contexto maior, que aí, olha, dialoga com, né, o boi do Pará dialoga com o boi do Amazonas, do Pará, e em Roraima e no Acre, como é que essa tradição mudou, e aí eu acho que aí você, fazendo parte desse todo, se sente mais integrado, né? Então eu acho que isso é sentido maior, metafísico da coisa, né? A gente quer levar felicidade através da cultura. E por falar em felicidade, né? O que te deixa feliz, assim, em termos de retorno de ouvinte? Tem alguma história, assim, que você lembra? O que os ouvintes lá do norte? Oi, Marcelo, eu tô aqui. Travou um pouquinho aí, mas eu tô aqui. Ah, tá Me ouvindo? Você ouviu o que eu falei agora? Ouvi. Em termos de retorno, né? Então, eles são muito carinhosos, todo dia mandam recados, e aí falam, oh, Ana, você é maravilhosa, eu tô aqui te escutando, mas tem coisas assim que me tocam muito profundamente, né? Vou dar um exemplo, tem uma moça que mora em Tabatinga, lá na Tríplice Fronteira, ela chama Adriana, e ela é nossa ouvinte sempre, tá sempre ligada, e ela tem um filho que chama Simon, e o menino é um artista. Ele faz uns bonequinhos... é fronteira com a Bolívia, não é isso? Bolívia, Bolívia e Colômbia. É no Amazonas? Colômbia não, Colômbia e Venezuela? Ai, meu Deus, confundi agora. Tabatinga, Tríplice Fronteira. Aí, eu já fui lá, inclusive, conhecer a rádio. Lá a gente tem a rádio do Alto Solimões, que é outra rádio super estratégica. E a Adriana mora lá. E aí, olha como é que são as coisas, né? Ela tem um filho que chama Simon e o menino é um artista. Ele faz uns bonequinhos, uns dinossauros, e aí ela manda foto pra gente no WhatsApp da rádio e mostra os bonecos que o filho faz. E ela fala, olha, eu e o Simon estamos aqui ligados. Sabe aquela típica família brasileira? Uma mãe, um filho, não tem pai?
E eu me Uhum. identifico tanto com isso. Me dá um negócio quando eu vejo ela falando comigo, saber que ela tá lá Uhum. no meio da floresta e eu já fui lá, eu sei onde ela tá. E Uhum. ela é uma mãe que tá ouvindo rádio e de alguma forma ela tá com o filho ali, porque de alguma forma ela acha que é bom para o filho dela estar ligado, escutando, recebendo aquela informação. E aí, outro dia desse foi o aniversário dela, ela fez 40 anos, aí mandou a foto da festa, comemorando, a gente Uhum. canta parabéns. Eu acho sensacional, sabe? Eles são muito carinhosos, mas aí dão sempre esse retorno. Ah, eu adoro o seu programa, eu tô aqui ligada, adorei que você falou sobre isso, sobre aquilo, né? Mandou sugestões. As efemérides estão sempre falando. Aí outro dia desse foi o dia, uma data lá que eu nem sabia que existia. Dia Internacional de Deus. Aí eu falei, ah, tá. Então vamos lá, né? Quem sabe faz ao vivo. Eu tinha programado uma outra coisa para o programa, mas esse assunto vai render. E Uhum. aí eu comecei a falar sobre isso e tal, 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 do meu jeito. Aí uma moça que mora lá no Amapá mandou uma mensagem, olha, Ana, eu adorei o que você falou. Eu sou da Assembleia de Deus e eu tenho um monte de gente aqui na minha família que briga por causa de religião e você mandou bem na sua mensagem, obrigada aí pelas palavras. E Uhum. é isso, Uhum. né? A gente vai dançando conforme a música, de acordo com os interesses deles, mas eles sempre retribuem, sempre mandam mensagem. Isso alimenta muito o nosso coração, né? A nossa alma. É bom demais. Uhum. Sem dúvida deve ser gratificante, né? Ter esse contato com as pessoas, né? Enfim, tão distantes e ao mesmo tempo tão próximas, né? Graças ao rádio, né? Essa coisa mágica, né? Que, enfim, propicia essa integração, né? Bacana demais. É muito gratificante. Eu tô assim numa fase muito boa. No começo foi um pouco angustiante, porque eu precisei entender o que que eu estava fazendo, com quem que eu estava falando, né? Sair um pouco do salto, sair, descer do pedestal. Eu tenho muito vício, né? De até de ser prolixa também, muito tempo dando aula e falando para um outro público, né? Você vai falar para a FM, você vai falar para o pessoal aqui em Brasília, é diferente de você falar para quem está em movimento. Pensar também que as pessoas estão ouvindo rádio em movimento, sabe? A pessoa está na roça trabalhando, a pessoa está dentro de um caminhão dirigindo, está lavando roupa na beira de um rio. Então, você tem que. Tem um autor canadense que fez muito sucesso porque criou aquela expressão da aldeia global, né? E Uhum. o McLuhan. E aí ele falava, hoje mudou muito por causa da tecnologia de comunicação, mas na época ele falava em alta fidelidade e baixa fidelidade de comunicação, né? Então, sempre quando eu vou escrever ou falar, eu fico me policiando para isso, pensando que é baixa fidelidade, porque você tem um sinal que a gente não sabe como é que vai chegar. Então, se você fala de um jeito muito embolado ou muito complexo, tem que ser limpo, claro, objetivo, mais enxuto, mais preciso para a comunicação ser melhor, né? Mais efetiva. Poder dar o recado, né? Enfim, não ter ruídos, né? Muito legal. Marshall McLuhan. Legal. E que bacana, então, né? Essa coisa da comunicação, né? De ter realmente isso em vista, né? De que você está falando com pessoas, assim, que estão em vários contextos, né? Enfim, estão ali buscando essa informação, essas referências que você leva. E essa coisa da interatividade é legal, porque o rádio sempre teve isso, né? Enfim, desde os seus primórdios, né? Pedido musical, né? A coisa de mandar uma mensagem, mandar um recado. E surpreende que ainda hoje, em pleno século XXI, ainda seja isso muito forte, e não por meio de um aplicativo, né? Ou necessariamente, né? Por meio de um aplicativo, de uma rede social, mas pelo rádio, né? Enfim. E eles se comunicam como, assim? É por e-mail, né? Que as pessoas mandam e-mail, né? Enfim. Tinha muita carta há um tempo atrás, né? Hoje em dia é o WhatsApp. Eles têm grupos WhatsApp. e grupos e grupos de WhatsApp, e esses grupos pegam fogo, porque eles têm vida própria, e eles colocam conteúdo do programa lá e pedem foto da gente. Então, nesse dia do reggae foi um sucesso, a gente gravou um vídeo dançando reggae, e esse vídeo circulou o Brasil inteiro. Então, às vezes, é Quem isso, estava dançando sabe? reggae? Eu.
Ah. No caso do... Eles gostam dos bastidores, e aí a gente gravou um vídeo dançando reggae lá no dia, foi um sucesso. Esse vídeo rodou o Brasil inteiro. Então, o que a gente tem que pensar? Que uma mídia complementa a outra, né? Uma ferramenta complementa a outra. Aí, às vezes, eles não estão online, eles mandam mensagem no WhatsApp: Ana, hoje eu não vou te ouvir, porque o meu sinal em ondas curtas aqui está muito ruim, mas eu estou passando para te dar um beijo. Manda depois uma foto pelo WhatsApp, manda isso, manda aquilo. E aquilo tem uma vida própria, e eles têm um sistema de informações incrível, e fazem amizade, e aí um lembra que é o aniversário do outro e manda parabéns, sabe? Então, assim, é o metaverso do rádio que ganha vida própria, porque eles vão criando laços. A gente vai sendo, assim, um canal para eles fortalecerem esses laços, fazerem amizade, trocar informação, arrumar emprego, tudo isso. No meu caso, nem tanto, porque a finalidade do meu programa não é essa específica, mas na rádio a gente tem programas que servem especificamente para isso. Mas eu deixo que isso aconteça no meu programa, porque a rádio ela foi criada para isso. Então eu não posso tirar isso deles, né? Não posso. Legal, muito bacana. E, enfim, além de você trabalhar com rádio, né? Quer dizer, teve também um episódio, só antes de entrar nesse assunto, mas eu lembrei, vocês fizeram festa junina também, né? Se caracterizaram, né? Foi até Foi um recentemente, né? sucesso. Esse dia da festa junina também foi maravilhoso. Porque aí o que a gente fez? A gente fez uma quadrilha toda com o nome dos ouvintes, e aí chamamos e tal. Aí, na hora que a ponte caiu, aí a gente chamou o Del Caminhoneiro. Del Caminhoneiro, cuidado, a ponte caiu! E aí, na mesma hora, ele manda mensagem pelo WhatsApp: Ah, tô aqui ouvindo a quadrilha, vocês estão falando meu nome. E o outro lá na Bahia dizendo que estava dançando junto com a esposa, e que a saia da esposa caiu no chão. E, sabe, assim, é impressionante a conexão deles. E a gente tem essa preocupação de fazer com a cara deles também, né? Então foi tudo pensado para ser bem interativo. Foi muito legal esse programa do São João. Foi dia 23 agora. E também foi outro sucesso, foi um barato. Muito bacana, mas o que eu ia te perguntar é que você também faz artesanato, né? Faço, Marcelo, Que eu sou artesanato artista. você faz? Então, eu faço vários artesanatos, Marcelo, é minha terapia. A gente estava falando aqui da metafísica da vida, o que deixa a gente feliz, né? Aí eu vou contar uma história assim, né? Só para contextualizar, né, na minha ligação com o artesanato. Em 2014, eu estava passando por uma depressão bem pesada mesmo, né? Eu tenho, assim, mal contemporâneo, né? Crise de ansiedade, depressão e tal. E aí o meu médico falou assim: Ana, o que te dá prazer? O que te dá prazer, né? Então, quando a gente fala em prazer, você não está falando só de prazer erótico, você está falando de prazer, de conexão. Quando você se sente realmente integrada, feliz, eu falo, cara, é a arte, é o que me dá prazer, né? Só que eu estava tão mal, assim, num momento tão ruim da minha vida, que eu não conseguia pensar nada além, sabe? Diferente de quando eu fazia artes plásticas, nos anos 90, lá na UNB, que eu tinha, assim, um sentido maior de abstração, conceitual, até eu falei, cara, eu vou fazer artesanato. E aí é uma outra parte da minha vida. Em 2014, 2015, eu criei a minha marca, que chama Estúdio Canhota. E aí esse é um hobby, que ao mesmo tempo é uma fonte de renda, mas que é tudo meio misturado. Assim, eu sinto muito prazer em ver as pessoas usando as minhas peças. Eu brinco dizendo que o acabamento não é lá grande coisa, mas o conceito é joia. Então, eu sempre faço peças para o carnaval, festa junina, Halloween, o povo adora, sabe? Eu crio umas coisas malucas, adoro fazer adereços. Até a Joana Duar, que estava com o show lá da Rita Lee, o tributo à Rita Lee, Já eu fiz umas ela aqui ombreiras. também. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Um beijo, Joana. Sou fã daquela mulher. Grande E cantora. ela é demais. E é uma mulher incrível, né? Ela tem a Joana tem uma segurança, assim, e ela ilumina todo mundo ao redor dela.
E aí eu fiz umas peças para ela também, adoro criar, mas não é assim uma fonte de renda fixa. Tem horas que eu estou mais inspirada, tem vezes que eu estou assim, mais disponível, né, na correria do dia a dia, mas eu acho que o criar faz parte da existência. Não tem como viver sem criar. Não tem como. Então, não dá. Eu posso até passar um tempo sem fazer, mas isso aí é parte que me constitui. E eu estou falando isso para você, que é uma pessoa que também tem isso, assim, que você já chegou nesse ponto de que você entendeu que você precisa viver isso. E aí, amanhã, inclusive, eu vou receber o Eliakim Rufino no programa e tem um poema dele que ele fala sobre isso. Ele fala assim, olha, faça arte, nem que sua mãe brigue com você, faça arte, porque senão você vai ficar doente, porque senão vão surgir as doenças. E aí ele vai falando disso de maneira poética e é exatamente isso. Então, não tem uma escolha, a gente tem que fazer arte. E aí, se é arte, se é artesanato, né? Eu gosto de citar o Walter Gropius, que foi o criador da Bauhaus. Ele dizia o seguinte, o mundo já tem artista demais, precisamos de bons artesãos. Grande Walter Gropius. E que peças que você faz, assim? Você tem alguma para mostrar aí próxima? Nossa, mãe, eu tenho, mas peraí, eu vou sair do quadro aqui. Tá, não, pode ir. Que aí eu seguro aqui enquanto você olha. É porque a nossa convidada, né, Mônica, ela também cria essas peças artesanais e as vende, né, comercializa. Por isso que eu estou conversando com ela também sobre esse assunto e pedi para ela mostrar algumas, né? Ela está indo ali pegar para trazer para a gente. É desse jeito. Aqui é tudo Legal, ao né? vivo, gente. Demorou para começar, mas também quando começou... Jornalista, Mônica, aqui, ó. Ana é artista. Isso aqui foi uma ombreira que eu fiz para ir para um festival em Belo Horizonte, ó. Você coloca assim, ó. Eu penso muito que a vida é um grande carnaval e a gente precisa carnavalizar. Eu não preciso estar no carnaval para me carnavalizar, não. Então, ó, isso aqui é uma ombreira, eu adoro, ó. Ombreira, galera que tá vendo aí, ó. Isso aqui eu usei no Festival Sarará, em Belo Horizonte. Fui lá para ver o Baiano System. Esse aqui também, ó, eu acho muito legal. Essa coisa meio cyberpunk, assim, que eu gosto. Aqui, Marcelo, ó, você que também é artista. Ó. Isso aqui também é uma ombreira. Isso aqui, peraí, vamos lá. Ó, uma coisa, eu gosto desses spikes, ó, uma coisa meio assim, ó. Tá vendo? Uhum. Legal. Isso aqui não precisa ter carnaval para usar, não, gente. Pode usar na night também, não é? Pode. Acho. Vai para um show punk. Pode, né? Marcelo, pode. Não, claro que pode. Quem sou eu, né, Marcelo? Não, claro, não, claro. Tem umas coisas mais carnavalescas também aqui, ó. Isso aqui é mais carnavalesco. Esse ano, como teve lá a brincadeira do Ministério do Amor, que todo mundo falou, né, que o Lula prometeu que todo mundo ia namorar. Então, como teve o Ministério do Amor no Carnaval, eu fiz muita coisa com coração. Esse ano eu vendi tanto coração no Carnaval. Isso é um brinco de coração. Isso é um brinco. Legal. Brincos e mais brincos, que mais? Coisas de cabelo também, ó. Isso aqui é de cabelo. Ó. Pronto, eu vou ficar com ele aqui até o final da entrevista. Ó. Pronto. Esse ano eu vendi muito coração no Carnaval, porque o Lula prometeu. Qual é o material que você faz, esse adereço? Eu uso muito EVA. EVA, fita, né? E aí é um material que você pode reciclar depois também, né? E, ai meu Deus, meu cachorro tá enchendo o saco aqui. Ó, deixa ele, pode deixar. Esse aqui eu fiz pro ano novo, ó. Tem gente que não gosta das coisas que eu faço porque eu uso penas. Isso é um problema sério que eu ainda vou ter que resolver na minha produção. Porque eu gosto muito de pena. Eu acho pena uma coisa, arquetipicamente falando, muito forte. Uma mulher, quando bota uma pena na cabeça, meu amigo, ninguém segura. Ninguém segura. Aqui, ó. Né? Eu adoro. Dizem que as sirenas, né? As primeiras sereias, elas tinham asas no bestiário, né, da mitologia. Então, eu acho que quando a gente põe um negócio desse, dá um
trem, assim, sei lá, você incorpora, sabe? Dá um poder. Eu acho muito violenta essa relação que você tem, sabe? Com a vestimenta, com o adereço. Eu adoro. Eu me sinto outra pessoa. Quando eu ponho um troço desse aqui, ó, você ganha poder. Bota um trem desse aqui. Mas pode ser só uma viagem minha também, né? Mas eu curto pra caramba, eu faço porque eu gosto. E aí, às vezes, o pessoal quer também, aí eu vendo e tal. Mas faz parte do meu viver, né? Não posso viver sem criar, não tem como. A Ana também canta, né? Toca órgão, né? Toca instrumentos aí, compõe. Sim, você tem meu uma música aí, Marcelo. inclusive. Ô, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Quanto tempo a gente ainda tem de live? Já são 10h30. Você quer mesmo que eu cante uma hora dessa da noite? Fica à vontade, se você se sentir à vontade. Ó, Marcelo, então, para a gente ir terminando essa live aí, hein, que já tá tarde, eu vou fazer outro merchandising. Ó, foi ótimo essa live que eu fiz vários merchandising. Eu fiz merchandising do meu programa, radios.abc.com.br/mosaico. Eu fiz merchandising da minha marca de artesanato, que é o Estúdio Canhota, porque eu sou canhota. Então, entra lá no Instagram e me segue, Estúdio Canhota, @estúdio com o S mudo. E para terminar, eu vou fazer o merchandising da minha música. Inclusive, está chegando agora a época dos IPs, né? Em 2021, eu vivi uma experiência muito legal. Eu gravei uma música que eu compus. E a história dessa música é muito boa também, Marcelo. Essa aí é boa para gente entreter aqui a nossa audiência. Eu conheci um menino no Tinder que ele era procurador e ele era todo poeta, ele gostava de compor e tal, e a gente ficava fazendo uns desafios musicais. E aí eu comecei a compor uma música junto com ele, eu comecei a fazer uns versos e tal. Acabou que a história não deu certo, mas eu fiquei com aquele poema lá, eu falei, vou botar uma melodia. E aí eu fiz uma música que chama Mensagem de um IP. E a música ficou lá guardada. E aí quando chegou mais ou menos no final da pandemia, 2021, mais ou menos, aí eu falei, vou gravar. E aí foi interessante. Reggae, né? É um reggae? É um reggae. A melodia é meio chata. Eu acho a letra mais legal que a melodia. Mas, assim, tudo isso para dizer que o processo é muito interessante, né? Porque eu canto, aí a minha parte, né, artística como E tá cantora. no streaming essa música? Você acha no Spotify? Tá no streaming. Vocês digitem lá Ana Pimenta com H no final. Aí, Mônica, você ouve lá depois a versão original. Isso, tá lá. Ana Pimenta com H no final. O nome da música é Mensagem de um IP. Tá lá. E aí, eu fiz essa música e gravei. O que eu ia dizer, assim, pra gente ir, né, finalizando, é que nesses tempos de redes sociais é muito doido isso. E o que a gente também vê acontecer com os artistas que estão há muito tempo na estrada e que ainda não se renderam a essa indústria, né? Que isso é uma máfia. Esse negócio de Spotify, de streaming, de não sei o que lá. A pessoa paga para trabalhar. Eu vivi essa experiência, né? E achei legal, assim, ver como funciona. Mas, por outro lado, eu achei horrível. Eu fiquei imaginando quem realmente é artista e tem que se submeter a isso. Eu entrevistei outro dia desse a Lucinha Turnbull, que foi parceira da Rita Lee, né? Fiz uma entrevista já para o Dia do Rock. Cara, a mulher tem um monte de música e ela não lança isso na plataforma. Primeiro que você tem que pagar para fazer, aí você tem que pagar para postar, aí você tem que pagar para trabalhar. E até que ponto vale a pena isso, né? E ao mesmo tempo você só está vivo se você estiver lá. Você vira um número, você vira um código, o seu fonograma gera um número e ali você passa a existir como artista. Então, eu canto desde os meus 15, 16 anos. Eu cantava no Otelo, que hoje é o Beirute aqui da Zanorte. Eu ia cantar lá junto com o Daniel Júnior, com 15, 16 anos. E sempre cantei nos bares, mas é como se eu começasse a existir como artista ali naquele momento que eu registrei meu fonograma e que eu postei numa plataforma, no streaming. Esse é mundo louco, né? Da vida de artista de hoje em dia. Eu não me apresento como artista, mas porque eu tenho amigos que são artistas, tenho profunda admiração e vejo a batalha deles para viver da arte, mas eu tenho esse lado meu também que eu tenho que manifestar, porque
faz parte de mim, né? Então, eu estou sempre aí, cantando, criando, e tá lá. Quem quiser conferir a minha música, chama Mensagem de um IP. Tá lá no Spotify. Você quer cantar um trecho aí? Marcelo. Não, você que sabe, você que sabe. Não, vou cantar outra. Essa eu não botei no Spotify, mas essa é mais legal. Essa aí eu fiz no começo da pandemia. O nome dessa música é Faz o Teste, Meu Amor. Essa música diz o Uhum. seguinte: tava no Tinder procurando diversão, aí dei match com um cara sem noção. Ele queria me encontrar de qualquer jeito. Falei pra ele isso não era direito. Eu tava doida pra furar um isolamento, mas não parava de fazer meu julgamento. Então pensei numa boa solução que logo acalmou meu coração. Faz o teste, meu amor. Negativo, por favor. Faz o teste, meu amor. Negativo, por favor. Esse negócio de beijar. O gato já está empolgado aí com a música. A segunda parte eu acho melhor, que eu digo o seguinte: esse negócio de beijar sem garantia era tão simples antes dessa pandemia. Na micareta, Réveillon ou Carnaval, eu paquerava do começo até o final. Mas agora, pro boyzinho me beijar, o teste ele vai ter que me mostrar. Faz o teste, meu amor. Essa tá no YouTube, não tá no Spotify, não. Massa, Marcelo. massa. Legal, legal. Muito bacana. Legal, Ana. Ana é jornalista, é artesã, artista plástica, cantora, compositora, tecladista. É, aqui a gente já teve coisa rápida, porque aqui nessa live a gente já teve. Opa, tá travando aí. Não, tô te vendo. Tá ok aqui. Não, Pode você que deu falar. uma travadinha. Não, mas é o seguinte, tem algum. Você mora em Brasília, né? Na capital. Você é de Brasília, né? Você é brasiliense. Não, eu nasci em Fortaleza, mas sou Ah, filha de funcionário público, vim para cá muito novinha, mas sou uhum. praticamente brasiliense, né? Praticamente brasiliense, ok. E a gente já teve aqui dois entrevistados, né, nessa live, um Fábio Lino, jornalista de Brasília, os dois também moram em Brasília, né? E o Carlos Pinduca, né, que também músico, também jornalista, enfim. E eles são bem críticos em relação ao Carnaval de Brasília, né? Eles falam que Sabia que Brasília você ia falar não tem isso. carnaval. A Mônica, Ah, ela quer saber, né? Quem sabe um dia ela vem aqui passar o carnaval em Brasília. ah, Você, pode eu vir. sei que você é entusiasta do carnaval de Brasília, ao contrário desses dois amigos que já foram nossos, que já foram entrevistados aqui também. Existe Aqui, carnaval em ó, a Brasília? Mônica tá falando aqui, ó, precisa mostrar o teste e o comprovante de vacina para saber em quem que o gato votou. Exatamente, Mônica. Vou Ah. fazer a versão atualizada dessa música. Na época não tinha vacina ainda. Eu fiz essa música no começo da pandemia. O videoclipe tá na internet. Você procura lá, faz o teste, meu amor, Ana Pimenta, que você vai ver. Tem até um videoclipe que fui eu que fiz. Mas vou fazer a versão atualizada. Tem que cobrar mesmo, para saber se o gatinho tem consciência, né, do que está fazendo. Olha aqui, o Marcelo, Fábio Lino já foi dormir, Pinduca já foi dormir, eles gostam de botar fogo na Babilônia e vão embora. Eu que fiquei aqui até o final, vou dizer o seguinte: Brasília tem carnaval sim. Quem faz o carnaval é a gente. Você tem que ir para a rua com a sua turma, beber, dançar, Mas não interessa. tem movimento no Carnaval de Brasília, tem blocos, tem. Pô, que mundo que você vive? Você não viu isso? Não viu a banda passar? Calango Careta reuniu, acho que mais de 5 mil, 6 mil pessoas, sei lá, 10 mil perto do Infino esse ano. Os blocos, Carnaval na Vila Planalto esse ano foi sensacional, as fanfarras, sabe? Eu não sei, Brasília também estava numa energia, né, muito boa, da volta depois da pandemia, todo mundo com Deu uma
travadinha aí. Mônica, não, eu tô te vendo aqui. Desculpa, deu uma travadinha aí, Ana. Ó, Mas você falava que Brasília estava pós-pandemia, né? Estava numa animação, né? No Carnaval de sim. 2023. Mas o fato, Marcelo, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, quando a gente faz certos comentários, e até já comentei isso com você também, é muito fácil você ter uma grana, pegar um avião e ir pular seu carnaval lá no Rio de Janeiro, em Olinda, na Bahia, onde quer que seja. E quem fica aqui? Se você parar para pensar que uma galera que mora no Cruzeiro, que veio do Rio, não tinha grana para voltar para o Rio de Janeiro para pular carnaval, e por conta disso criou a Aruc aqui, a gente precisa valorizar essa memória afetiva das pessoas. Agora, se isso tem que receber dinheiro do governo, se não tem, né? Se o Estado tem que cooptar a arte ou não, isso aí é assunto para uma outra live, né? Mas é o fazer artístico das pessoas, é a vontade das pessoas de estarem juntas, de se juntarem para brincar, para celebrar a vida, para criar coisas bonitas. Então, acho que o carnaval é uma fase de muita criatividade, de muita invenção, de muita beleza. É só você ir para a rua que você vai ver isso. Eu acho maravilhoso. Eu acho uma energia, assim, eu amo o carnaval. Amo, amo, amo. E o Pinduca e o Fábio Lino são dois rabugentos. Eles só sabem resmungar. É só o que eles sabem fazer. Legal. Bacana. Então, de acordo com a nossa convidada de hoje, existe sim carnaval em Brasília e é animado. Sim. Você já entrevistou a Ju Pagu? Você tem que entrevistar a Ju Pagu. Ela é especialista em carnaval, inclusive nessa área das políticas públicas, editais. Ela é uma ativista cultural. Você precisa trazer a Ju Pagu aqui para falar sobre carnaval na sua live. É incrível. Da economia do carnaval no DF. Legal. Bacana. Mandar um beijo para minha irmã. Minha irmã acabou de entrar Renata aqui. Pimenta. Depois ela vai poder assistir a live, porque vai ficar salva. Ela pode assistir a live toda. Tá bom. Olha, Ana Pimenta, muito obrigado. Queria te agradecer demais por você ter estado hoje aqui, pela sua paciência, porque, para quem não sabe, a gente está chegando a 1h22 de live, né? Mas antes disso, a gente ficou 1h30 brigando aqui com a internet, com o Instagram. Quase mas valeu a pena. Que não ia acontecer a live, mas a Ana falou, não, vamos tentar mais uma vez. Aí a gente tentou e deu certo. E foi maravilhosa essa conversa, porque a Ana Pimenta, que é jornalista e, entre outras aptidões, né, carnavalesca, né, e ela esteve aqui hoje para falar do seu trabalho, um trabalho importantíssimo, de utilidade pública, que ela desenvolve junto com outros profissionais fantásticos na Rádio Nacional da Amazônia, uma rádio criada aí na década de 70, que transmite programação cultural, notícia, entretenimento, entrevistas para o povo, nosso querido povo aí da região norte, mas também do Brasil e do mundo, né? Enfim, da Amazônia Legal como um todo. Ela apresenta, quem quiser ouvir, de segunda a sexta, 1h da tarde, o programa Mosaico, né? Muito bacana, com entrevistas. Então a Ana esteve aqui, contou um pouco da sua história profissional e falou desse trabalho fantástico, trouxe várias histórias legais, curiosidades a respeito dos ouvintes, a respeito da programação, das entrevistas. Foi fantástico ter você aqui hoje. Falou também do trabalho dela, que ela se dedica ao artesanato, falou de carnaval, falou de música, cantou. Queria agradecer a todas as pessoas que entraram ao longo dessa live aí, especialmente também um abraço aí para a querida Mônica Halley, de Ponte Nova, Minas Gerais, que já foi entrevistada aqui, a figura queridíssima, Music Generation Blog, um blog fantástico. Eu recomendo que as pessoas acessem, ouçam, conheçam o perfil da Mônica aqui no Instagram. Ela também está sempre trazendo coisas interessantes de música. Muito obrigado, gente. E, mais uma vez, valeu pela presença, Ana. Foi muito bom tê-la hoje aqui, nessa noite de segunda-feira. Deu uma travadinha, mas já ela entra aqui para falar com a gente. Volta. Alô, alô? Ana? Tá me ouvindo, Ana? Nossa, eu falei demais e a Ana acabou congelando aí. Alô, Ana Pimenta. Ah, que pena. A Ana Pimenta caiu. Infelizmente, ela... Que bom que isso aconteceu no final, porque, como eu falei, a gente teve vários problemas
e aí ela conseguiu entrar, voltou, fizemos essa live de 1 hora e 25 minutos, foi perfeito, mas agora, infelizmente, aí no finalzinho, quando a Ana já ia se despedir, aconteceu dela cair. Será que eu dou alguns segundos aqui para ver se ela consegue voltar? Deixa eu esperar só uns 30 segundos para ver se a Ana volta, para ela se despedir, que foi fantástica essa conversa dela aqui. E quem não assistiu vai ficar salva a live. Pode, por favor, depois acessar aqui o meu perfil. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela consegue voltar aqui para a gente encerrar. Nossa convidada de hoje, Ana Pimenta, jornalista, apresentadora do programa Mosaico na Rádio Nacional da Amazônia. Foi uma delícia tê-la aqui. Vamos ver se ela consegue voltar. Será? Vou dar só mais um minutinho aqui para ver se a Ana volta para fazer a despedida dela. Ela deu uma congeladinha no final. Deixa eu ver se a Ana consegue voltar aqui para a gente encerrar, né? Vamos ver, vamos ver. Eu vou dar aqui 30 segundos para ver se a Ana consegue voltar. Mas já valeu, foi uma excelente live, uma excelente conversa com essa figura fantástica, Ana Pimenta, jornalista, esperando ela ver se ela volta. Bom, eu acho que a Ana não vai conseguir voltar, mas enfim, foi dado o recado, foi maravilhoso tê-la hoje aqui. E eu queria agradecer a presença de todo mundo também que participou. E nós voltamos amanhã, às 8 horas da noite, na terça-feira, com a live, trazendo agora a banda goianiense Ouzel, uma banda de rock alternativo, também com uma influência de pós-rock. Então amanhã teremos aqui a Thaís Micheloni e o Renato Fernandes para bater um papo. Beleza? Um abraço aí para todo mundo.